O surgimento de aeronaves automatizadas tem aumentado a segurança das operações de voo, mas também tem trazido novas formas de acidentes aéreos. Hoje, vamos apresentar alguns conceitos básicos sobre automação em aviação. Fevereiro de 2009, um Boeing 737 da Turkish Airlines estola durante a aproximação final para o pouso e atinge o solo sem controle. O avião fica irrecuperável e 9 pessoas sofrem lesões fatais. Julho de 2013, um Boeing 777 da Asiana Airlines afunda abaixo da rampa de aproximação para o pouso e colide com o solo antes da pista. A aeronave fica totalmente destruída. Junho de 2009, um Airbus A330 experimenta uma perda de controle durante voo de cruzeiro sobre o Oceano Atlântico à noite. A aeronave colide com o mar, deixando 228 vítimas fatais. Julho de 2007, um Airbus A320 ultrapassa os limites da pista após o pouso e atinge edificações fora da área do aeroporto, fazendo 199 vítimas fatais. O que esses casos têm em comum? Estes e vários outros acidentes e incidentes com aeronaves modernas chamaram a atenção para novos problemas surgidos com as cabines de pilotagem automatizadas. Entre eles, uma dependência dos pilotos dos sistemas automatizados e a perda das habilidades de voo. Hoje, nós vamos apresentar conceitos básicos sobre o processo de automação em aviação. Vamos entender por que a aviação está caminhando na direção de tornar as aeronaves mais automatizadas e conhecer os vários níveis de automação que existem atualmente. Este é o primeiro vídeo de uma série que vai tratar sobre automação de cabine e sua influência na segurança operacional. Hoje veremos conceitos básicos e, nos próximos vídeos, aspectos mais específicos e acidentes e lições aprendidas na operação de aviões automatizados. Primeira pergunta é: por que automatizar as aeronaves? Sempre perguntam isso. Se temos acidentes por causa da automatização, então por que continuamos automatizando? Basicamente, a caminhada na direção da automatização é governada por dois fatores principais: o aumento da segurança e a redução de custos. Na aviação, sempre existiu uma grande preocupação sobre a grande incidência de falhas humanas na operação de aeronaves. Na década de 70, uma teoria propunha que, se diminuíssemos a participação do ser humano na operação, poderíamos ter uma diminuição das falhas humanas e, em consequência, um aumento dos níveis de segurança. De fato, muitos sistemas automatizados atenuam as falhas humanas. Um tipo de evento muito comum, por exemplo, em aeronaves multimotores a hélice, era, no caso de falha de motor, a tripulação embandeirar e cortar o motor bom, ficando então com 2 motores inoperantes e terminando em acidente, principalmente em momentos críticos, como a decolagem ou pouso. Mas os sistemas automatizados de embandeiramento identificam positivamente qual motor teve a perda de potência e fazem um embandeiramento sem erro, diminuindo a chance de uma falha humana nesse momento. Outra vantagem da automatização é a redução da carga de trabalho. Os procedimentos operacionais na cabine de um avião de transporte atual têm muito menos passos do que um avião da década de 50 ou 60. Por exemplo, nos aviões mais modernos, quando se tira o botão de partida da posição off, o sistema automaticamente já realiza uma série de funções preparando a partida do motor. Em outros sistemas, as chaves têm uma posição auto, que permite que os componentes atuem imediatamente em caso de necessidade, sem intervenção do piloto. Sistemas automatizados conseguem monitorar o desempenho do avião 100% do tempo. No caso de uso do piloto automático, por exemplo, o avião mantém altitude constante, mantém uma trajetória de navegação muito mais precisa, corrigindo imediatamente qualquer desvio, diferente do que acontece com o ser humano, cujo grau de monitoramento oscila ao longo do tempo e acaba permitindo variações nos parâmetros de voo. Por último, os sistemas de comando de voo mais modernos, chamados de fly-by-wire, possuem uma programação que impede que o avião ultrapasse seus limites operacionais, diminuindo, por exemplo, a ocorrência de stóis ou de perdas de controle em voo. Mas se a busca é por segurança, será que os aviões automatizados trouxeram mesmo alguma melhora nos índices de segurança de voo?
Essa figura vai mostrar o que se convencionou de chamar as 4 gerações de aeronaves comerciais de transporte em função do seu nível embarcado de automação. A primeira geração compreende os primórdios da aviação comercial a jato, na década de 50, com aeronaves da classe do Caravelle, BAC 111, Douglas DC-8 e Boeing 707. Estas aeronaves possuíam sistemas de automação bastante simples para os padrões atuais. A segunda geração já trazia sistemas de automatismo mais integrados e inclui aviões homologados na década de 60, como o Fokker F-28, Douglas DC-9, DC-10, Boeing 727, 737-100 e 200 e os Jumbos 747-100 e 200 também. A terceira geração da automatização, que se iniciou nos anos 1980, traz o conceito do Glass Cockpit, ou seja, telas de LCD no painel, e do Flight Management System, FMS, que nós vamos explicar direitinho o que é. E inclui aeronaves da classe do Boeing 737-300, 400 e 500, Boeing 757, 67, McDonnell Douglas MD-11 e os jatos regionais Embraer 145. A quarta geração, que apareceu a partir do final dos anos 80, incorpora os sistemas de comando de voo do tipo fly-by-wire, com proteções para envelope de voo, e inclui aeronaves do tipo Airbus 320, 330, 40, Boeing 777 e 787 e os Embraer 170, 190. Essa figura mostra o desempenho de segurança das aeronaves conforme as diferentes gerações. No eixo horizontal, o tempo de operação em anos desde a entrada em serviço. No eixo vertical, o índice de acidentes fatais por milhão de decolagens. Na linha verde, o desempenho das aeronaves de primeira geração, com valores estáveis na faixa de 4 a 5 acidentes por milhão de decolagens. Na linha magenta, as aeronaves de segunda geração, com valores na faixa de 1 acidente por milhão de decolagens. 1 acidente por milhão parece número baixo, mas a aviação comercial hoje faz cerca de 30 milhões de decolagens por ano, e esse índice significaria cerca de 30 acidentes graves por ano. A linha amarela representa o desempenho dos aviões de terceira geração e a linha azul, os modelos de quarta geração. As aeronaves de terceira geração, na linha amarela, apresentam índices tão baixos quanto 0,22 acidentes por milhão de decolagem. E as aeronaves de quarta geração, na linha azul, conseguiram reduzir esses índices pela metade, ou seja, 0,11 acidentes por milhão de decolagem. É claro que muitos outros fatores podem ter contribuído para a melhora dos índices, como a maior confiabilidade de sistemas, evolução no treinamento e melhoria da infraestrutura de suporte. E é difícil quantificar qual delas teve maior contribuição. Mas o fato é que as aeronaves mais antigas, mesmo operando no mesmo ambiente das mais modernas, com pilotos recebendo o mesmo treinamento moderno e submetidos à mesma infraestrutura, estão ainda apresentando índices piores de segurança operacional. Ou seja, mantido tudo igual, as gerações mais modernas de avião têm melhores índices de segurança. O segundo fator que compele a aviação no sentido da automatização é a redução de custos. Por exemplo, nos primórdios da aviação comercial, a cabine de voo de um avião de passageiros tinha os 2 pilotos, um engenheiro de voo, um navegador e um radiotelegrafista. Atualmente, gigantes como o Airbus A380 ou um Boeing 747-400 podem ser operados com apenas 2 pilotos. Isto implica em uma significativa redução de custo para as empresas de aviação comercial, que possuem centenas de aviões e milhares de tripulantes. Um outro fator de economia é a flexibilidade dos mostradores na cabine de comando. As cabines analógicas possuem mostradores específicos para cada função a ser monitorada. Um instrumento para mostrar velocidade, um para altitude, um para a temperatura da turbina, outro para a pressão do óleo do motor. Cada instrumento destes é uma peça diferente que o operador precisa ter em estoque para trocar em caso de falha. São dezenas, às vezes centenas de componentes diferentes que afetam a logística. Quando você tem uma aeronave de terceira geração em diante, com o chamado Glass Cockpit, você usa um tipo de tela apenas,
e cada uma pode mostrar diversas funções ao mesmo tempo, e as indicações de cada tela podem ser personalizadas ou transferidas entre as telas. Uma outra vantagem da automação é a redução do desgaste de alguns componentes da aeronave. Por exemplo, um sistema de auto-brake, que faz a frenagem automática das rodas do trem de pouso, na intensidade programada pelo piloto, reduz o desgaste do conjunto de freios, aumentando a sua durabilidade e diminuindo os custos de operação. A mesma lógica vale para os sistemas de autothrottle, que ajustam a aceleração e desaceleração dos motores, fazendo com mais suavidade e precisão que um ser humano. Por último, por serem muito mais precisos na manutenção de rotas de navegação e terem capacidade autônoma de navegação, sem precisar de auxílios no solo, é possível realizar voos mais diretos, proporcionando grande economia de tempo e de combustível. Entendendo por que as aeronaves estão sendo automatizadas, agora vamos conhecer quais os níveis de automação que estão disponíveis hoje em dia e quais impactos eles podem ter na segurança operacional. Em um avião convencional sem automatismos, o piloto atua manualmente nos comandos de voo, controlando e sentindo o comportamento da aeronave. Ele está diretamente envolvido no processo de pilotagem e, por isso, pode perceber as respostas dadas pelo aparelho. A desvantagem do voo manual é que o piloto deve estar 100% do tempo com as mãos nos controles, o que pode representar fadiga e perda de desempenho em voos mais longos. A automatização de cabine começa com a incorporação do piloto automático, que tem a tarefa de manipular os controles de voo. O piloto atribui uma tarefa específica, como a manutenção de uma proa ou altitude, e o piloto automático realiza a tarefa. Esse é o primeiro estágio que separa o piloto do controle direto da aeronave. O dispositivo alivia a carga de trabalho do tripulante e funciona muito bem na maior parte do tempo. Mas, em contrapartida, pode eventualmente mascarar as respostas que a aeronave esteja fornecendo, como as forças no comando de voo. Em fevereiro de 1985, um Boeing 747, voando à noite de Taipei para Los Angeles, sobre o Pacífico a 41 mil pés, apresentou um rolamento inesperado para a direita e entrou num mergulho vertiginoso, quase na vertical, excedendo o limite de velocidade do avião. A recuperação só ocorreu a 9.500 pés de altitude. 2 passageiros ficaram feridos e o avião sofreu sérios danos estruturais. Nesse evento, a aeronave havia tido uma pane no motor número 4 durante o voo de cruzeiro. Enquanto a tripulação se ocupava em resolver a pane, o jato, agora com apenas 3 motores operando, foi perdendo velocidade. Devido à assimetria de empuxo entre os dois lados das asas, o piloto automático começou a defletir os ailerons até um ponto em que a capacidade de controle do sistema foi excedida. Como o piloto não estava com as mãos nos comandos, ele não percebeu o que estava acontecendo. E quando o piloto automático se desconectou, a aeronave perdeu o controle e iniciou o mergulho. Só então o comandante reagiu, mas nesse caso o jumbo perdeu mais de 30 mil pés de altitude, perdeu componentes da estrutura no mergulho e, por pouco, isso não resultou em uma tragédia. O segundo nível de automatização envolve os chamados controladores do piloto automático. Esses controles geralmente ficam situados no Glare Shield, um painel acima do painel de instrumentos, e mandam informações de programação para o piloto automático atuar nos controles de voo. Estes controladores usam dados do sistema de navegação, de altitude ou razão de descida e transmitem para o piloto automático instruções do tipo curve e mantenha essa proa ou mantenha essa razão de descida. Nessa configuração, o piloto tem 2 níveis de automatização separando dos controles da aeronave. Ele deve programar e monitorar os controladores para certificar-se que estejam mandando os comandos corretos para o piloto automático e deve verificar se o piloto automático está operando adequadamente. É o caso dos Set Altitude, onde, durante a subida, o piloto insere em uma janela a altitude que o avião deve nivelar e esse dado alimenta o piloto automático comandando o nivelamento. Mas como todo sistema automatizado, se o piloto entrar com dados incorretos, a saída será um comportamento também incorreto. Em janeiro de 1992, um Airbus A320 estava realizando procedimento de descida por instrumentos para Strasbourg, na França.
e reportou a posição para o ATC a 11 milhas do fixo de aproximação final. E foi seu último contato. Os destroços do avião foram encontrados em uma montanha a 10 milhas da cabeceira da pista. Todos os ocupantes morreram. O A320 foi vítima de um erro na operação dos controladores do piloto automático. O painel de controle do piloto automático na época tinha a seguinte configuração. O primeiro botão do lado direito servia para programar ou a velocidade vertical em pés por minuto ou o ângulo da trajetória em graus. A seleção feita aparecia em um pequeno mostrador acima do botão. Durante a aproximação, os tripulantes deveriam ter selecionado um ângulo de descida de menos 3,3 graus a partir do fixo de aproximação final. No entanto, ao inserir o valor 3.3 no painel de controle de modo, selecionaram o modo de razão de descida em pés por minuto ao invés de ângulo de descida. O Airbus imediatamente estabeleceu uma razão de 3.300 pés por minuto até colidir com o solo. Ninguém sobreviveu. No painel de controle do piloto automático, a ciclagem entre os dois modos de razão de descida e de ângulo de descida é feita com apenas um clique, pressionando o push button no painel. E as apresentações para o piloto são razoavelmente parecidas, propiciando a ocorrência de falha humana na seleção dos modos. O terceiro nível de automatização é o do sistema de gerenciamento de voo, Flight Management System. Agora, o piloto programa o computador para instruir os controladores para transmitir instruções para o piloto automático para voar o avião. E o piloto é afastado do controle direto da aeronave por 3 níveis de automatização. O FMS é um sistema que engloba e se comunica com vários componentes, começando com a principal interface com o piloto, que é o computador de gerenciamento do voo, e outros sistemas, como de navegação, autothrottle e dados anemométricos. Os dados podem ser inseridos manualmente pelos tripulantes na preparação e na execução do voo, ou podem estar arquivados no sistema. Mas, novamente, quando o ser humano é requerido para a inserção de dados, existe a possibilidade de acontecerem erros. Em 1995, um Boeing 757 estava em procedimento de descida para Cali, na Colômbia, voando através de um vale ladeado pela Cordilheira dos Andes. A aeronave estava sendo voada pelo piloto automático, que recebia dos controladores de piloto automático várias informações para a navegação, as quais tinham sido selecionadas e programadas no FMC, utilizando dados inseridos pela tripulação. A aeronave estava programada para sobrevoar Cali, se afastar em direção ao sul e curvar, voltando para um pouso na direção norte. A cerca de 40 milhas do aeroporto, o controle de tráfego modificou a autorização para uma aproximação direta, utilizando a descida Rosso 1. Então, de repente, a tripulação precisaria reprogramar o perfil de voo no FMS. O comandante tentou inserir o NDB Rosso no computador, mas escolheu um identificador errado e apertou o Enter. Por que ele escolheu o fixo de navegação errado? Quando o piloto chamou no FMC os fixos de aproximação mais próximos, o primeiro da lista não era o NDB Rosso, como o comandante supunha, mas sim o NDB Romeo, que tinha a mesma frequência e que naquele momento do voo estava mais próximo do avião. Sem confirmar, o piloto selecionou o primeiro NDB que aparecia na lista. O FMC aceitou o identificador escolhido e obedientemente começou uma curva de 120 graus em direção ao NDB incorretamente programado. A tripulação percebeu o problema e comandou o retorno à proa original, mas já haviam se desviado à esquerda da rota em direção às montanhas. Na continuação da descida, o avião atingiu o cume de uma serra a 9.000 pés de altitude, resultando em 151 vítimas fatais. O quarto nível de automatização, apesar de estar na mesma figura que o terceiro, envolve o aparecimento dos comandos de voo do tipo fly-by-wire, que tem uma programação interna para atuar nas superfícies de controle e que pode até, em alguns casos, sobrepujar a ação do piloto. O que é o sistema fly-by-wire e como ele funciona? Cada fabricante tem as suas filosofias de funcionamento, e aqui vamos dar apenas uma visão conceitual e genérica, sem entrar na especificidade de cada um. Em um avião convencional, o piloto atua nos controles,
Esses comandos vão para um atuador mecânico ou hidráulico que defletem a superfície, interagem com a dinâmica da aeronave e provocam uma resposta. Quando falamos em interagir com a dinâmica da aeronave, queremos dizer o seguinte: se você defletir o seu profundor em 10 graus, por exemplo, essa deflexão vai provocar respostas diferentes se seu avião estiver voando a 100 nós ou se estiver voando a 400 nós. Ou seja, a mesma atuação nos comandos não vai provocar sempre a mesma resposta, pois isso depende da condição de voo da aeronave. No sistema fly-by-wire, você atua em um comando eletrônico que manda informação para um processador. Então, de forma bem simplificada, digamos que você faça uma deflexão no manche que represente uma informação que você quer voar com uma altitude de 5 graus quadrados. Veja que não estamos mais falando em deflexão de uma superfície de comando, mas sim de um input do que você quer que aconteça com a aeronave, voar com uma altitude de 5 graus quadrados. Esta informação eletrônica vai para um processador que manda um comando para os atuadores da superfície de comando, que interagem com a dinâmica da aeronave e provocam uma resposta. A grande diferença é a seguinte: o processador está com a informação de que você quer manter 5 graus quadrados. Ele agora monitora a situação atual do avião com o que você pediu e compara as duas informações. Se estiver diferente, ele fica nesse ciclo de comparar o que foi pedido com o resultado. E, sem intervenção adicional do piloto, faz as correções necessárias para manter a sua última solicitação. Isto se chama comando de voo de malha fechada, onde o sistema se autoalimenta todo o tempo, cumprindo o seu comando e fazendo ajustes até receber um novo input. Isso é interessante no sentido de reduzir a carga de trabalho. Por exemplo, voltemos ao comando no manche, que significa que você quer voar com uma altitude de 5 graus quadrado. Agora, nessa nova altitude, se você não variou a tração do motor, o avião começa a perder velocidade. Se você estivesse em um avião convencional, você precisaria aumentar a pressão para trás no manche para o nariz não cair. No fly-by-wire, você não precisa nem tocar nos comandos. O avião vai fazer o que tiver que fazer com a superfície de comando para manter aquilo que você solicitou na sua primeira deflexão. Para as curvas, por exemplo, a deflexão do manche passa uma informação de razão de curva em graus por segundo. Você deflete o manche, o avião começa a se inclinar numa taxa de inclinação proporcional à deflexão do manche, digamos 10 graus por segundo. Quando você solta o manche de volta para o neutro, você zera o comando de taxa de curva e o avião para naquela inclinação que estiver e ficaria ali indefinidamente, até você fazer um novo comando de volta para nivelar as asas. Uma outra característica: durante as curvas, como você não fez nenhum comando de cabrar ou picar, aquela natural tendência de o nariz cair por diminuição da componente vertical da sustentação vai ser compensada automaticamente, pois o avião vai atuar no profundor para manter o voo nivelado, sem nenhuma intervenção adicional do piloto, que seria necessária em um avião convencional. Tudo isso representa uma pilotagem muito mais fácil e com menor carga de trabalho. Por que os aviões são equipados com o sistema fly-by-wire? Existem vários motivos, também relacionados com o aumento da segurança e com a redução de custos. Um deles diz respeito à estabilidade longitudinal. Um avião convencional tem a sustentação atuando atrás do centro de gravidade. Essa é uma característica que confere estabilidade longitudinal. Com a sustentação atuando atrás do CG, existe um momento picador que é contrariado pelo conjunto do estabilizador horizontal e profundor, gerando uma força para baixo. Essa força estabiliza o avião, mas também aumenta o arrasto e significa consumo de combustível. Se o centro de gravidade for posicionado um pouco mais para trás, mais para perto da força de sustentação, o momento de picada passa a ser menor e o conjunto do estabilizador horizontal e profundor vai precisar produzir menos força para baixo. Isso significa menor arrasto e menor consumo de combustível. Então, esse é um fator de competitividade entre os fabricantes, pois as empresas aéreas vão comprar o avião que tem o menor custo operacional, incluindo o consumo de combustível. Mas recuar o centro de gravidade, se traz o benefício do menor consumo, traz um problema. Diminui a estabilidade longitudinal da aeronave, tornando-a mais difícil de pilotar e deixando-a até mais exposta a eventuais condições de perda de controle em voo.
Como resolver esse problema da diminuição da estabilidade? Introduzindo o fly-by-wire. Agora, mesmo com uma aeronave com estabilidade longitudinal reduzida, que consome menos combustível, você tem um sistema atuando 100% do tempo para torná-la mais pilotável. Como vimos naquele exemplo de comandos de voo em malha fechada, o sistema vai atuar fazendo todos os comandamentos necessários e independente de intervenção do piloto para manter a aeronave na trajetória que foi requerida. Então, isso traz muitas vantagens, como a melhora do desempenho e a diminuição do consumo. Os sistemas fly-by-wire também dispensam aquelas centenas de metros de cabos, hastes ou tubulações hidráulicas que significam peso e custo de manutenção. Como os comandos de voo são eletrônicos, você pode programar para que os aviões diferentes tenham o mesmo comportamento aos inputs de comando. Com isso, pilotos podem operar aviões diferentes sem treinamento adicional muito grande, pois os vários aviões terão o mesmo tipo de respostas entre si na pilotagem. Por último, um aspecto muito importante para a segurança é a proteção do envelope de voo. Através da programação, os aviões podem ser protegidos contra excursões fora do envelope. Digamos que um avião estole com um ângulo de ataque de 15 graus. O fly-by-wire pode ser programado para que o ângulo de ataque nunca passe de 14, por exemplo. Mesmo que o piloto traga o manche no batente a cabrar, quando o fly-by-wire perceber que o ângulo de ataque está chegando em 14 graus, ele, fly-by-wire, vai diminuir a deflexão do profundor, mesmo com um manche no batente a cabrar, para que o ângulo de ataque não ultrapasse aquele valor que provocaria o stall. Isso é um exemplo de proteção do envelope de voo e é bom para a segurança operacional. Esse tipo de proteção pode ter muito valor em uma manobra de escape de CFIT, que seria uma colisão contra o terreno. Em aviões não protegidos, o piloto precisa puxar o manche no limite do desempenho do avião, dosando a atuação para não ultrapassar os limites de ângulo de ataque e não entrar em stall. Em aeronaves protegidas, basta um comando instintivo de trazer o manche para o batente a cabrar, que a aeronave responderá com o melhor desempenho possível. Essa figura mostra a comparação de trajetórias durante manobras de escape de CFIT entre dois tipos de aeronaves, uma protegida e uma não protegida. A partir do alarme de terrain e pull-up, a aeronave não protegida perderia cerca de 125 pés de altitude e voltaria à altitude original cerca de 2.500 pés após o início da manobra. A aeronave protegida pelo fly-by-wire, e onde o piloto atuaria trazendo o manche no batente a cabrar, perderia cerca de 75 pés e cruzaria a altitude original cerca de 1.500 pés após o início da manobra. Esses valores podem significar a diferença entre colidir ou não com o terreno. Mas como todo sistema incorporado na aviação, o fly-by-wire pode trazer novos problemas ainda não conhecidos. Cada novo dispositivo incorporado a uma aeronave pode criar novas possibilidades para imprevistos. Isto é comum no desenvolvimento de produtos de alta tecnologia. Até a entrada em operação da primeira aeronave com trem retrátil, por exemplo, nunca se tinha ouvido falar em pouso com trem recolhido. Demorou anos para a indústria desenvolver barreiras contra a possibilidade de um pouso sem trem. Mesmo hoje em dia, de vez em quando ainda acontece. Mesmo assim, você não vai construir aeronaves que voam a 400 nós com trem fixo só para evitar um pouso com trem recolhido. A indústria precisa desenvolver barreiras para evitar a recorrência. Da mesma forma, a tendência de automatização, mesmo positiva na maioria dos aspectos, vem surpreendendo com algumas novas possibilidades de erro, tanto de operação quanto de projeto. Uma das preocupações no uso do fly-by-wire é a ausência de feedback físico. Como os controles não estão fisicamente conectados às superfícies, o piloto não recebe um feedback do que está acontecendo com o avião. Se o seu aparelho tiver, por exemplo, um desbalanceamento de combustível entre as asas, num avião convencional, o piloto sentiria pelos comandos uma asa mais pesada que a outra. No fly-by-wire, o sistema compensa isso automaticamente e o piloto não tem nenhum feedback aerodinâmico. Nesse caso, vai ter que depender do alarme no painel que indique o desbalanceamento. Outro problema: os comandos sendo eletrônicos, no caso de haver atuação nos dois comandos simultaneamente, eles podem se somar, se forem na mesma direção, ou se anular, se forem em direções opostas. Em alguns modelos, o side stick de um lado
não repete o movimento que está sendo feito pelo side stick do lado oposto. Além do mais, o side stick de um lado fica fora do campo de visão do piloto que está do outro lado. Então, se por acaso os dois pilotos atuarem simultaneamente nos comandos, eles podem não saber o que o outro piloto está fazendo naquele momento. Por isso, os aviões devem ser equipados com dispositivos que indiquem positivamente quando os dois pilotos estão atuando simultaneamente nos comandos. Em algumas aeronaves, o manche vibra se estiver havendo uma atuação simultânea nos dois lados. Em outros, existe um alerta auditivo avisando Dual Input. Outra solução é inserir um botão de prioridade nos manches para quando um piloto precisar sobrepujar os comandos que estão sendo feitos pelo outro lado. O terceiro e talvez o mais importante problema é o funcionamento degradado do fly-by-wire. O que isso quer dizer? Para ter todas as funções de estabilidade e de proteção do envelope atuando, o fly-by-wire necessita de informações de vários sistemas do avião. No caso de falta de alguma informação, as capacidades do fly-by-wire vão se degradando, até o avião passar a se comportar como um avião convencional, só que agora sem aquele aumento de estabilidade e sem as proteções do envelope de voo. Qual o problema nisso? O problema é que o piloto passa anos e anos treinando e operando um avião com um determinado comportamento e quando surge uma emergência envolvendo fly-by-wire, o sistema muda a sua forma de operar e o avião pode ter uma resposta completamente diferente do que o piloto está acostumado. Esses três fatores estiveram presentes no acidente com o Airbus A330, o voo Air France 447, que vamos ver a seguir sob essa ótica da automação de cabine. O voo Air France 447 era um Airbus que estava em voo de cruzeiro entre o Rio de Janeiro e Paris, voando no nível 350 à noite. O comandante estava no período de descanso e havia dois pilotos de rota na cabine, o que é uma situação normal. Em determinado momento do voo, a aeronave sofre um entupimento por cristais de gelo dos sensores de velocidade do ar e perde as indicações de velocidade nos seus instrumentos no painel. Isso provoca a desconexão do piloto automático e vários alarmes espúrios de stall. O copiloto, que estava no assento da direita, assume o comando do side stick e efetua comandos que levam o avião a sair de 35 mil pés e subir até 38 mil pés. Ao chegar nessa altitude, o A330 estola de verdade e começa uma descida desgovernada, até colidir com o oceano cerca de 4 minutos e 23 segundos depois do evento inicial. Essa foi a sequência de eventos. Às 2 horas, 10 minutos e 5 segundos, o autopilot e o autothrottle desconectaram. Houve uma indicação de perda de velocidade nos instrumentos de 275 nós para 60 nós. O pilot flying, que era o piloto que estava sentado no assento da direita, avisa: eu tenho os controles. O alarme de stall soa por 2 vezes. 11 segundos depois, o pilot monitoring, que era o copiloto do assento da esquerda, avisa: perdemos as velocidades e proteção da lei alternada. Isso é uma informação que vem do painel de alarmes, avisando que o fly-by-wire não está mais no modo normal, mas está num modo degradado. O pilot flying faz comandos em enrolamento de batente a batente e aumenta a atitude em arfagem para 11 graus positivos. A velocidade vertical chega a quase 7 mil pés por minuto. 31 segundos depois do evento inicial, as informações de velocidade no PFD1, no lado esquerdo, tornam-se válidas novamente, indicando 223 nós. 46 segundos após o evento inicial, a aeronave atinge 38 mil pés. O alarme de stall passa a soar continuamente, a velocidade indicada é de 185 nós nas 3 telas. Devido à atuação do piloto no side stick, o estabilizador horizontal na cauda move-se de 3 graus para uma posição de 13 graus a cabrar, e assim permanece até o final do voo. 1 minuto e 37 após o evento inicial, o comandante retorna à cabine. As velocidades voltam a parecer inválidas, o alarme de stall cessa, porque o alarme de stall ele tem uma inibição quando a velocidade indicada é menor do que 60 nós. A aeronave passa por 35 mil pés em descida, com um ângulo de ataque de 40 graus, quando o normal de stall é na faixa de 11 graus, e uma velocidade vertical de mais de 10 mil pés por minuto. Nesse ponto, o órgão de investigação francês, o BEA,
indica que já não haveria mais condição de recuperação, principalmente devido à posição do estabilizador horizontal estar no batente a cabrar. 3 minutos e 27 após o evento inicial, o Pilot Flying avisa: estamos cruzando o nível 100. O ângulo de ataque permanece muito acima de stall, lá na faixa de 35 graus. 4 minutos e 23 segundos após o evento inicial, acontece o último registro no gravador de dados de voo. A aeronave colide contra o mar, com 107 nós de velocidade indicada, um ângulo de atitude de 16 graus positivos e uma velocidade vertical de quase 11.000 pés por minuto. Vamos assistir a uma reconstituição do evento produzido pelo BEA, para depois entendermos a influência da automação nesse evento. Então a aeronave está com o piloto automático e autothrust engajados, mantendo a trajetória de voo a 35.000 pés. Às 2h10:05 acontece a desconexão do piloto automático. O copiloto começa a atuar no manche, de batente a batente, trazendo o avião para a posição a cabrar, chegando a cerca de 11 graus de atitude de arfagem positiva. A aeronave começa a subir. O Pilot Monitoring avisa que a aeronave está com lei alternada de controle de voo. Os alarmes de stall soam várias vezes. A aeronave atinge 38.000 pés e começa a descer. O piloto mantém o manche a cabrar. O ângulo de ataque de stall, que é na faixa de 11 graus para a configuração lisa, chega a 35, às vezes 40 graus. O alarme de stall continua soando durante a descida. O piloto mantém o manche no comando a cabrar. Essas deflexões a cabrar fizeram com que o estabilizador horizontal, que é um equivalente a um compensador no avião convencional, fosse para o batente a cabrar automaticamente. A aeronave está cruzando 30.000 pés e o piloto mantém o comando a cabrar. O ângulo de ataque está na faixa de 30 a 40 graus, muito acima do ângulo de ataque de stall. O alarme de stall continua soando. O avião continua descendo com mais de 10.000 pés por minuto de razão, com ângulo de ataque elevado, manche na cabrar, no copiloto, e o outro piloto do lado esquerdo também atuando. Então os dois pilotos atuando simultaneamente nos comandos de voo. A aeronave está cruzando agora 10.000 pés, com mais de 10.000 pés de razão de descida, e o copiloto mantém o manche no batente a cabrar, e a aeronave com ângulo de ataque na faixa de 35 a 40 graus, ainda estolada. Informações de dual input, os dois pilotos atuando nos comandos. Aeronave cruzando 5.000 pés, alarmes de stall. Perda de indicação de velocidade, o alarme de stall cessa. Avisos do GPWS de pull-up. Aeronave cruzando 1.500 pés. Continua os avisos de GPWS de pull-up, até a colisão da aeronave com a superfície do mar. Antes de prosseguir, eu gostaria de deixar claro que os comentários que serão feitos não significam críticas aos tripulantes envolvidos. É muito fácil fazer uma análise na tranquilidade de casa, depois de todos os dados terem sido levantados e tendo tempo para observar cada detalhe. O nosso objetivo aqui é tirar ensinamentos para o futuro, para a prevenção. Nesse caso, especificamente para a interface homem-máquina na operação de aviões automatizados. Então, voltando aos aspectos preocupantes do fly-by-wire, o que tivemos nesse voo? A ausência de feedback físico e o sistema operando com transparência. Durante o primeiro minuto em que o piloto da direita atuou puxando o side stick para trás, isso provocou um movimento automático do estabilizador horizontal que foi para o batente a cabrar.
Isso aconteceu sem o piloto perceber. Ora, o estabilizador horizontal tem muito mais autoridade do que o profundor, e nas poucas vezes em que o piloto fazia um comando a picar, a aeronave não reagia por causa da posição do estabilizador a cabrar. Outro aspecto importante, o alerta sonoro de stall cessa de tocar quando a velocidade indicada cai abaixo de 60 nós. O motivo é claro, abaixo de 60 nós a aeronave supostamente não está voando, provavelmente está no chão, então não há razão para o alarme de stall ficar soando indefinidamente. Mas nesse caso, a aeronave primeiro perdeu apenas as indicações de velocidade por gelo, ou seja, a velocidade passou a indicar 0, mas o avião continuava com a sua velocidade de voo normal. Isso é importante de lembrarmos como piloto. As condições aerodinâmicas não mudaram apenas porque os sensores de velocidade entupiram. Depois, as indicações de velocidade ficaram flutuando entre 0 e a velocidade real, mas durante a descida do Airbus, quando o piloto corretamente efetuava comandos a picar e havia uma diminuição do ângulo de ataque, o alarme de stall que estava inibido voltava a soar quando a velocidade indicada crescia de 60 nós. Isso pode ter confundido os pilotos, pois nas poucas vezes em que atuaram corretamente com comandos a picar para sair do stall, era exatamente quando o alarme soava e aí eles voltavam a atuar no side stick para cabrar o avião, permanecendo estolados durante toda a descida. Os dois pilotos atuaram várias vezes simultaneamente nos controles de voo e algumas vezes um anulava a ação que estava sendo implementada pelo outro piloto. Vimos o piloto da esquerda acionando temporariamente o botão de prioridade, mas em nenhum instante ele puxou para si a pilotagem da aeronave. Terceiro, o modo degradado dos controles de voo nas emergências. Essa imagem mostra as leis de controle de voo do sistema fly-by-wire do Airbus A330. Na parte superior da tabela, as várias proteções de envelope de voo proporcionadas pelo fly-by-wire. Então temos proteção em atitude de arfagem, em fator de carga, ângulo de ataque, para alta velocidade, para situações de baixa energia, estabilidade em baixa velocidade, estabilidade em alta velocidade, limites de ângulo de inclinação, atenuação de fator de carga, atenuação de turbulência, atenuação de guinada e coordenação de curvas. Na lateral da tabela, os vários modos possíveis de operação do fly-by-wire. Então temos atuação no modo normal, lei alternada 1, lei alternada 2, lei de modo direto e mechanical backup, um backup mecânico. No modo normal, a aeronave tem todas as proteções de envelope disponíveis. No modo da lei alternada 1, perde alguma das proteções. No evento com 447, o painel de alarmes avisou que o sistema automaticamente reverteu para o modo da lei alternada 2. O que isso significa? Que foram perdidas todas essas proteções que estão sombreadas. Mas, curiosamente, na lei alternada 2, a proteção de ângulo de ataque continuaria disponível. Então, se o Airbus ainda tinha proteção de ângulo de ataque, por que estolou? Não deveria. Mas essa tabela tem várias notas de rodapé em letras miúdas. A observação de rodapé número 17 diz que no caso de perda dos dois ADR, Air Data Reference, ou desacordo entre as informações dos ADRs, a proteção de ângulo de ataque é totalmente perdida. Este é um dos problemas do fly-by-wire de alguns fabricantes no que concerne ao operador humano. Muitos submodos de operação com detalhes que não serão lembrados na emergência. O piloto de um A330 normalmente vai reagir puxando o manche, pois ele sabe que o avião é protegido e não vai estolar, a não ser quando ele perde a proteção e estola de verdade. Até aqui, vimos os vários níveis de automação que podem estar presentes nas aeronaves. Hoje, entendemos por que os aviões estão sendo automatizados e quais os níveis de automação que existem. Em um próximo vídeo, vamos abordar com mais detalhes os aspectos de segurança de voo da automatização de aeronaves, indo além do fly-by-wire, analisando com mais detalhes alguns acidentes e seus ensinamentos, assim como as estratégias da indústria tanto no projeto quanto no treinamento para diminuir as possibilidades de erro humano na operação. Fique ligado na continuação. Muito obrigado e bons voos!